O Ervas e Plantas Medicinais de hoje está especial. Nós vamos responder algumas perguntas das pessoas que escreveram para o nosso programa, querendo saber das propriedades terapêuticas de algumas ervas e também como tratar algumas doenças com as nossas plantas medicinais. Nós temos a primeira pergunta aqui, que duas pessoas estão querendo saber a mesma coisa. A Ana Inês Florencio, aqui de Manaus, e a Lia Cardoso, de Taguatinga, Distrito Federal, estão perguntando para mim o que eu poderia indicar para o tratamento de artrose. Qual planta serve para combater a artrose? A gente sabe que a artrose é uma doença crônica degenerativa, né? Resultado aí muitas vezes de uma alimentação desequilibrada, resultado de genética, que causa dores e prejudica muitas juntas. Isso é uma coisa assim muito comum aqui no Brasil, principalmente aqui também na região norte. Eu quero indicar alguma dessas plantas que realmente tem ação anti-inflamatória e uma ação também para que possa recompor alguma parte, né, dessas áreas que já foram lesionadas. Então, para artrose, nós temos aqui na nossa região amazônica o mururé, que é uma árvore enorme, gigantesca, né? Que tem uma seiva muito importante anti-inflamatória, que serve para combater essa doença e também purificar o sangue, né? Se trata de uma casca de uma árvore gigantesca, então essa casca tem que ser seca, triturada e utilizada na base de 20 gramas por litro de água num chá por decocção. Você vai ter que ferver essa casca durante alguns minutos, uns 5 minutos, né? 2 colheres de sopa em 1 litro de água, e esse 1 litro de água vai dar para você fazer um tratamento aí de aproximadamente 4 a 5 dias. Você vai tomar um copo desse chá de manhã e um copo à noite durante 2 a 3 meses. Então tem o mururé, tem o xixuá. Xixuá também é outra árvore amazônica. Temos xixuá de 2 tipos, um tipo árvore e um tipo cipó, que são plantas diferentes, com o mesmo nome, mas que têm a mesma ação terapêutica. E também é um chá por decocção, 20 gramas por litro d'água. Você vai utilizar durante 2 a 3 meses também para fazer todo esse efeito, né? Tirar as dores e também fazer com que você recupere parte daqueles movimentos que muitas vezes a artrose limita. Tem ainda uma planta muito especial, utilizada no mundo inteiro, né, que se chama unha de gato. Unha de gato é um cipó, né, do qual se extrai a casca desse cipó, né, e também na base de 20 gramas por litro você vai fazer a mesma decocção e utilizar durante 2 a 3 meses, que é o tempo de todo o remédio fazer toda aquela ação de renovação celular, né, pela sua ação. Tem ainda, principalmente para Lia Cardoso, lá de Taguatinga, porque Taguatinga não tem muita opções com relação às plantas medicinais da Amazônia, mas tem uma planta que tem no Cerrado, que é a sucupira, que você pode aí, Lia, fazer uma semente de sucupira, né, 5 a 7 sementes de sucupira, de preferência quebre-as. Essas sementes são bastante duras, você pode quebrar com martelo ou com um objeto cortante. Coloque 5 a 7 sementes num litro de vinho branco seco, deixe aí em maceração durante uma semana e pode usar um cálicezinho desse vinho branco seco de manhã e outro à noite para ter essa ação terapêutica anti-inflamatória importante. Então, para tratamento de artrose, mururé da Amazônia, xixuá também daqui da região, a unha de gato e a semente de sucupira aí para o resto do Brasil, região central e nordeste principalmente. Ali ainda pergunta, e para anemia, o que deve ser usado, né? Olia, para anemia tem 2 plantas simplesmente extraordinárias, que é, uma delas é o jatobá, que é uma árvore que dá no Brasil todo, na América, né? Desde o México até a Argentina, né? Que você deve conhecer. E também o ipê roxo, que aqui na nossa região é chamado de pau d'arco roxo, né? O ipê roxo e o jatobá, eles podem ser usados separados, você pode usar só o jatobá, você pode usar só o ipê roxo, ou se você quiser, você pode juntar essas 2 plantas
por se tratar de madeira, você pode também fazer a decocção. O que é decocção? É a fervura. No caso, você vai pegar 20 gramas dessas duas plantas, se for juntas, né, 10 gramas de cada, e se for separada, 20 gramas, e ferver durante uns 5 minutos. Depois disso, utilizar durante uns 2 ou 3 meses também, né, um copo desse simples, de manhã, um de tarde, um de noite, se o caso for muito grave, ou de manhã e de noite, né, se o caso for medianamente grave. Mas, acima de tudo, você tem que saber o que é que está provocando a anemia. Se é uma perda de sangue, se é um problema interno. É importante saber a fonte da anemia para você ter um tratamento mais adequado. O Jânio Francisco Vieira Alves, de Rondônia. Eita, Rondônia! Qual a medicação indicada para dor nas pernas e cansaço? Olha, a gente precisava saber, ô Jânio, né, a idade da pessoa, né, se ela pratica ou não o exercício. Essas condições são indispensáveis para que a gente possa te dar uma resposta mais completa. Mas uma planta fantástica que dá disposição e auxilia para combater dores e cansaços é o nosso guaraná, Jânio. O nosso guaraná é super importante, né, te dá um preparo físico bom. Você pode, né, através do guaraná, ter energia suficiente para fazer exercício adequado. Mas, acima de tudo, você não pode ser hipertenso e nem pode ter gastrite para fazer o uso do guaraná. O uso do guaraná é só uma colherinha de café por dia, uma vez por dia, né? Pode ser de manhã, se você for fazer, né, uma física, fazer uma academia de manhã, pode ser à tarde, não deve ser à noite, porque senão você vai ficar sem dormir. Tá? Então, o guaraná em pó, principalmente o guaraná aqui do estado do Amazonas, que esse guaraná é fantástico. E para finalizar esse bloco, a Ellen Joyce, aqui de Manaus também, ela perguntou onde eu posso encontrar batata japecanga. Ela provavelmente viu um dos nossos programas que nós encontramos na floresta, essa batata, né? Essa batata, um tubérculo que tem umas raízes, que é bem florestal, que serve também, inclusive, para as dores reumáticas, para tudo que nós estamos falando aqui nesse primeiro bloco. Olha, Ellen, provavelmente você vai encontrar a japecanga na floresta, nas florestas principalmente que já foram desmatadas, ou nessas capoeiras velhas antigas. Ela tem uma haste tipo cipó, com alguns espinhos, e isso é fácil de você, então, identificar, vendo essa haste espinhosa, procurando na sua raiz essa batata. Se você encontrar, depois a gente te ensina como você deve utilizá-la. O Paulo Albeni Perdigão, de João Molevade. Alô, João Molevade, Minas Gerais, interior de Minas. Ele gostaria de saber o uso do jatobá para problemas de próstata. Olha, talvez esse seja um dos assuntos mais recorrentes das pessoas que me procuram, que me abordam na rua, que vêm até a minha casa para saber como é que se trata de próstata. O Brasil está ficando um país de pessoas mais velhas e, consequentemente, esse é um problema recorrente à idade, né, tanto pela genética como também, né, pela questão alimentar. E a gente sabe que esse tipo de problema acomete, né, de 5 pessoas do sexo masculino depois dos 50 anos, pelo menos 4 têm problema de próstata. Então a pergunta do Paulo é muito importante. E nós temos essa planta, que é o jatobá, que é a principal planta que eu considero como anti-inflamatória, né, da próstata. Ela serve também, então, para prostatite, que é a inflamação da próstata. Serve para combater a hiperplasia, que com a idade, com o tempo, a tendência da próstata é ter um crescimento, isso causa algum desconforto urinário, né, com a idade, com o tempo. E também quando o PSA sobe, indicando uma possibilidade da pessoa ter o câncer. Então, o jatobá é uma planta completa, que ela atua nesses 3 segmentos, né, que eu falei, né, tanto na inflamação, na hiperplasia, como um tratamento preventivo e até curativo no estágio inicial do PSA alto, indicativo de câncer. Tem outras plantas também, viu, Paulo? Assim como a copaíba, o chá da casca da copaíba também faz esse efeito, principalmente se for associado ao jatobá. Então, você que tem problemas de próstata, né, procure o médico, procure saber as consequências desse problema, para inclusive poder fazer um acompanhamento, uma avaliação pelo médico do uso desses chás, tanto do jatobá quanto a copaíba. Você pode usar os dois isoladamente ou
você pode fazer o chá dos dois no mesmo chá. Se for isolado, você usar só o jatobá, você vai usar 20 gramas da casca seca triturada por litro. Fazer uma decocção, que é uma fervura de uns 5 minutos, e utilizar um copo ou uma xícara, né, de chá de manhã, uma de tarde, uma de noite, durante 3 meses. A mesma forma você vai fazer com o copaíba, se for isolado, né? 20 gramas por litro e usar durante 3 meses. Nesse caso, também você pode fazer os dois juntos. Nesse caso, você usaria 10 gramas de jatobá, 10 gramas de copaíba, faz o chá por decocção e utiliza durante 3 meses em uma posterior avaliação. Você vai ver o resultado incrível. Além disso, o jatobá também aumenta a imunidade, aumenta a sua resistência, melhora a qualidade do sangue, faz de você uma pessoa com uma alta resistência, né? Exatamente também combate a anemia e possivelmente auxilia no tratamento de várias outras doenças do trato urinário, desde a bexiga até a uretra. Para mim, o jatobá é uma das principais plantas da Amazônia e, quiçá, do mundo. A Luna Sena, de Belo Horizonte, ó, Minas Gerais está escrevendo muito para nós. Obrigado, Minas Gerais, viu? A Luna Sena de Belo Horizonte gostaria de saber quais plantas são indicadas para tratamento de miomas. Olha, esse é outro tratamento, assim como o problema de próstata, é um problema para as pessoas, os homens, né? Principalmente depois dos 40, 50 anos. O problema de mioma é recorrente nas mulheres. E hoje em dia, não mais nas senhoras, e sim desde a puberdade, desde a adolescência, já está sujeito a acontecer problemas de mioma, ovário policístico, muitas das vezes decorrentes de uma alimentação, né, inadequada. Hoje em dia, principalmente as bebidas lácteas em geral, os congelados, principalmente aves congeladas, geralmente têm hormônios que estão sujeitos, né, a alterar o metabolismo dessa área do corpo feminino, fazendo então assim, essa questão dos miomas, dos ovários policísticos, do ciclo não ser regularizado. E nós temos sim plantas importantíssimas que têm uma ação terapêutica bastante eficiente para tratar essa área do corpo feminino. Principalmente a agoniada. A agoniada, que é a Hematanthus succuba, que em várias regiões do Brasil também tem outros nomes, mas principalmente aqui da Amazônia, ela é a planta mais indicada para esse tipo de correção, né, para eliminar miomas e ovários policísticos. Tratamento também da casca, né, tudo o que é casca você vai ter que ferver, né, porque não tem cheiro, é uma madeira resistente, e a base também são 20 gramas por litro. Nesse caso você vai utilizar a casca da copaíba seca, triturada, 20 gramas por litro, ferve lá 3 a 4 minutos e depois desse tempo você pode coar e deixar guardado numa vasilha aí na geladeira ou mesmo, né, fora da geladeira para um uso de 2, 3 dias desse chá. Também você pode associar a esse chá uma outra planta amazônica chamada uixi, que é uma outra árvore. O uixi é outra árvore fantástica que tem ação também nessa área do corpo feminino, né, na área do útero, né, prevenindo e tratando e curando miomas, ovário policístico. Tanto a succuba quanto o uixi podem também deixar o útero de uma maneira tão funcional bem, que facilita, né, a gestação. Então você que está se tratando, mas não quer engravidar, você tem que tomar os cuidados necessários para que a gravidez não ocorra. E você que está querendo engravidar, né, observe o ciclo direitinho e ao sentir que está grávida, você vai ter que parar com essa medicação, porque essa medicação não deve ser continuada em caso de uma gravidez ter acontecido. Então tem a agoniada, que é a succuba, tem o uixi amarelo e também 2 outras plantas que trabalham nessas inflamações, nas inflamações uterinas e também no combate de miomas. É a carapanaúba, que é outra planta amazônica, muito conhecida, bastante amarga, né? Essa não precisa ferver, você pode deixar só de molho na árvore, que a gente chama maceração. Você coloca uns pedacinhos, 2 ou 3 pedaços numa vasilha com água, deixa aí passar 24 horas e você pode usar meio copo 2 a 3 vezes por dia durante 2 ou 3 meses. Se usar muito tempo, a carapanaúba você pode ficar estéril, então seria uma das opções menos viáveis para você, tá bom? E a copaíba também, a copaíba além de inflamatória pode auxiliar no tratamento desses problemas, do mioma, do ovário policístico
e também do ciclo, para regular o ciclo menstrual, que é muito importante você, que é mulher, ter esse ciclo bastante regulado. E o Jackson Souza, aqui de Manaus, ele me pergunta, tem um problema de inflamação nos rins, quais tipos de chá o senhor recomenda? Olha, os problemas de rim, Jackson, são recorrentes. Primeira coisa, falta de água. Você não está se abastecendo suficiente para que o rim cumpra a sua missão, que é exatamente de filtrar todo o sangue. Se você não tem água suficiente, ele vai começar, então, a ter problemas, inclusive pode haver inflamações por causa disso. Outro problema que pode acontecer para os rins inflamar é a questão de alimentação muito doce, né? muito açúcar. Então isso deve ser restringido o máximo, já que você tem problema nessa área, então a restrição é maior ainda, tá? Então nada de doce, porque o doce realmente é uma das coisas também que atrapalha muito, né, a questão da função renal, principalmente para quem já está com inflamação. Então, dito isso, você tem que observar o seguinte, tem inflamação causada por pedras, né? Então as pedrinhas às vezes ficam num determinado ponto do rim que com o tempo ela às vezes não causa tantos transtornos como dor, mas pode causar algum tipo de inflamação. Tem algumas plantas então que combatem, né, as pedras dos rins, que muitas vezes são as causadoras das inflamações. Para combater as pequenas pedras, porque se for pedra grande não adianta, se for pedra de mais de 1 centímetro não vai adiantar, mas as pequenas pedras, pequenos cálculos, areias, você tem algumas plantas importantes que você pode usar. A primeira dela é o quebra-pedra. O quebra-pedra é uma plantinha rústica que nasce em terrenos baldios, né? Tem alguns tipos de quebra-pedra, mas todos eles são medicinais. Ou você pode comprar o quebra-pedra também nas ervanarias e no mercado, né? São plantas altamente diuréticas e que têm também a função de eliminar pequenos cálculos e areias. Aí seria um chá, nesse caso pode ser o chá por infusão. Se a planta estiver verde, você pode fazer um chá por infusão. Você ferve a água, quando a água estiver fervida, você vai colocar uma colher de sopa do quebra-pedra bem picadinho para ferver ali em meio litro de água, uma colher cheia. Se for uma erva seca, uma colher de erva seca também é suficiente para fazer meio litro de chá. Nesse caso, o chá da erva seca pode ser até fervido 1 ou 2 minutos. Então, tem o quebra-pedra, que é a primeira opção. Tem o chapéu de couro, que é outra planta que aqui na nossa região amazônica você talvez não encontre em natura, mas que você pode encontrar nas ervanarias. Chapéu de couro é muito conhecido também, altamente diurético, anti-inflamatório. E também tem uma outra planta que nós chamamos aqui na região amazônica de pobre velho, que é o Costus explicatus, que em algumas regiões do Brasil se chama cana do brejo, cana de macaco, que tem uma função antilítica bastante importante, porque ele é diurético, como ele também provoca uma abertura nos canais, permitindo que a pedra deslize, ou permitindo que a eliminação de pequenas pedras e de areias sejam facilitadas. Agora, quando é só uma inflamação mesmo, assim, que não causada por pedra, você pode usar o chá da casca da copaíba. Esse é infalível para inflamação. Você pode até usar a copaíba óleo também. Só que o uso de copaíba óleo não pode ser utilizado por muito tempo. Tipo assim, 2, 3 semanas, no máximo 2 ou 3 gotinhas de manhã, 2, 3 gotinhas à noite, né? Porque não pode passar muito disso, porque um aumento grande do óleo da copaíba pode causar o entupimento dos néfros, que são os filtros dos rins. Nesse caso, você tem que utilizar parcimoniosamente, usar com cuidado o óleo de copaíba. Mas o chá da casca da copaíba tem o mesmo efeito, é uma delícia, e esse você pode usar, né, sem nenhum tipo de restrição. Você pode usar 20 gramas da casca de copaíba para 1 litro de água, ferve durante uns 5 minutos, deixa aí esfriando mais uns 20, 30 minutos e utiliza 3 xícaras por dia, de manhã, à tarde, à noite, durante 15, 20 dias, no máximo um mês, você vai estar com o seu rim perfeitamente curado, desde que observada, né, a questão também de beber mais água e de cuidar melhor da alimentação. Viu, Jackson? A Ione Alcântara, aqui de Manaus, ela pergunta quais os benefícios do chá de hibisco. O chá de hibisco está muito em moda, mas na realidade o hibisco é um velho conhecido da gente. O hibisco, gente, se trata da nossa vinagreira.
Aquela planta que muitas vezes nasce no quintal, né, nasce em terreno baldio, que as pessoas às vezes nem conhecem, né, e é uma planta valiosa, que se você for comprar é caro no mercado, mas que realmente tem uma função importante. No Nordeste, né, a vinagreira ou o hibisco, ela é utilizada principalmente na alimentação, através de saladas, refogados e no famoso arroz de cuchá, que todo maranhense conhece e gosta muito. Ela tem muitas propriedades medicinais, né? Então o chá do hibisco, que é o chá daquele fruto, né, da vinagreira, que é fruto, para ser o chá do hibisco, eles coletam o fruto, desidratam e você pode fazer o chá então com essa parte da planta desidratada. Você vai poder ferver o chá do hibisco na quantidade de aí 5 gramas, 10 gramas no máximo para meio litro de água, fazer o chá por decocção, ferve 2, 3 minutos, e você pode utilizar durante 15, 20, 30 dias. Ele vai auxiliar no colesterol, ele vai auxiliar no triglicerídeos e tem uma ação importante como termogênico, isso é, pode contribuir para que você emagreça, mas desde que você também tenha uma alimentação orientada por um nutricionista que também faça exercício. Não espere milagre só tomando o hibisco, não. Faça parte também de ter uma orientação alimentar e o exercício apropriado para que você possa também alcançar o objetivo, se for o caso, né, de emagrecer. Mas chá de hibisco é tudo de bom. E a Jéssica Bahia, aqui também de Manaus, ela gostaria de saber se a planta pata de vaca realmente serve para combater a diabetes. Serve sim, Jéssica. Pata de vaca, né, a bauínia, né, uma planta muito bonita, inclusive usada como ornamental, uma árvore baixa, tem as flores brancas, que são a variedade mais estudada, e tem uma da flor, né, rosa ou matizada, que também é importante no controle da diabetes. Mas a gente sabe que diabetes tem fator genético, fator também de alimentação que deve ser cuidado para que você se previne dessa doença, porque essa doença pode ser prevenida, pode ser cuidada, né, e você pode também utilizar esses chás, principalmente se você estiver associada com atividade física, como uma caminhada. Se for no início do problema, eu te garanto que uma orientação sobre alimentação, o uso do chá da pata de vaca, ou também de outras plantas, viu, Jéssica? Nós temos a pedra úmica A aqui na nossa região e temos o jamelão, que é a azeitoneira, que também possui um efeito hipoglicemiante fantástico. Então você tem essas 3 opções, a pata de vaca, o jamelão, que é a azeitona roxa, e também a pedra úmica A. Todas essas plantas fazem um efeito maravilhoso, principalmente se você associar a alimentação e associar também o exercício, a caminhada no seu dia a dia. No Ervas e Plantas Medicinais de hoje, nós respondemos algumas das perguntas enviadas pelos nossos telespectadores. Se você tiver alguma dúvida sobre alguma erva ou quer saber alguma indicação para algum tratamento, escreva para a gente. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa de hoje. Até mais!